Inteligência Condominial, o programa que vem revolucionando o mundo condominial, né? E os nossos casos de condomínio, tivemos aqui o doutor Henrique Taquena falando sobre Voticom, tivemos agora no primeiro bloco o caso de condomínio Piscininha, não amor? E agora, eis a questão, olha a faca! Que história é essa, Fernanda? Tiago, infelizmente, né, uma fatalidade que ocorreu dentro de condomínio, no Valparaíso, né? Aí a gente volta a falar aquela questão lá da intolerância, da razoabilidade, né, do respeito ao próximo e da convivência mínima, né, em condomínio. E este caso, infelizmente, veio a óbito, né, um condômino. Esse condômino que veio a falecer se sentiu incomodado porque... segundo testemunhas, tinha um som no apartamento, né, do agressor e o condômino, saturado, bateu a porta do seu vizinho para reclamar e dali gerou uma discussão, uma agressão recíproca e o morador, né, deste apartamento pegou uma faca e proferiu alguns golpes de faca no Cara, é muita vizinho, ignorância, né? E, assim, ficou tudo muito claro, porque tem filmagem, né? Tem as filmagens e mostra, né, o condômino lá no andar do agressor, na porta do agressor, né? Claro que não justifica, mas vamos usar a racionalidade, né? Vamos usar a 190, vamos usar a administração, não vamos tentar resolver caso a caso. E esse não é o primeiro caso de agressão, de discussão, que se o resultado é morte, né? Aqui em Samambaia, inclusive, teve um no Areal também teve, né? Então, assim, tomar cuidado com as discussões, ter cautela mínima eu brinco, né, de sobrevivência. Vamos tentar sobreviver em condomínio, né? E hoje, de fato, está sendo assim, porque as pessoas estão intolerantes. Inclusive, domingo passado foi notícia no Fantástico, né, do trânsito. Então, o trânsito, ele casa um pouco com o condomínio, porque está todo mundo andando ali na sua via, na sua razão. Então, se você dá uma fechadinha, é buzina, é discussão, é agressão, assim. Então, são coisas, assim, infelizmente, que a gente tem visto horríveis, né? E, de fato, deu-se a morte. E, Tiago, eu fui ler algumas notícias. Esse é um caso que me deixou bastante curiosa. Alguns amigos, assim, que conheciam o síndico, né, a administração ou alguns moradores, me trouxeram. Isso daí é uma coisa extraoficial, né? Que o que faleceu, né, o que veio a óbito, realmente tinha a razão da reclamação, porém a forma deixou-se que o condômino, né, muito exaltado, que decidiu por agredir, porque ele chegou por volta de 2h da manhã, batendo, dizendo que chutando a porta, tudo, e dali chegaram a vias de fato a agredir o que estava o dono do apartamento, por vamos dizer assim, ele alega que foi legítima defesa, né? Foi e pegou as facadas. Só que quando a gente vai ver as imagens, né, eu acho assim que é muito difícil você trabalhar em legítima defesa, você esfaquear uma pessoa que está tentando se defender, né? Então, assim, é complicado isso. Eu não estou dizendo que não seja uma legítima defesa, porque não se sabe o que foi dito, não se sabe o que houve antes daquilo, né? Então, assim, às vezes a gente promete, vou matar, vou isso, vou aquilo. Às vezes ele quis antecipar, né? Porque poderia ser o inverso. Então, assim, deixar a defesa dele trabalhar em cima disso. Mas o que eu trago também junto com esse caso
é tomar cuidado com a intolerância, é onde a Kellen também trabalha aqui, a questão do coach, a questão da paciência, a questão da reciprocidade, a questão da humanidade. Nós estamos esquecendo de sermos humanos, né? Hoje em dia não se dá bom dia, não se dá uma boa tarde, você não conhece o seu vizinho, né? Antigamente o vizinho era para bater na porta e pedir uma xícara de açúcar. Hoje em dia nem se cozinha em casa, né? Verdade. Então, assim, a sociedade ela está vivendo um mundo muito virtual e quando tem esse contato humano, gera-se esse transtorno, né? Então, assim, é ter tolerância, é triste, respeito, né? É triste, é doloroso, mas, assim, é um caso, assim, que eu quero escrever um pouco mais sobre ele, mas eu quero ir realmente de fato, né, aprofundar, porque às vezes, Thiago, a gente acha que foi só aquele dia, a gente acha que foi por causa daquele som, mas às vezes você vem, não, deixa só hoje, vem, não, deixa só hoje, não, deixa. Aí chega um dia que você não tá num dia bom e você se esgota e você fala, não, chega, eu também tenho direito de condômino, vou lá reclamar. No seu direito de achar que pode bater na porta do seu vizinho. Só que você não sabe quem é seu vizinho, você não sabe qual vai ser a reação do seu vizinho. Porque eu já tive casos, inclusive quando eu comentei com um amigo meu que iria trazer para a rádio hoje, ele falou assim, Fernanda, eu tenho um caso para te contar. Eu tinha pavor do meu vizinho, não gostava e, olha, eu me segurava até que um dia eu não aguentei, cheguei lá, bati na porta dele, falei, olha, desculpa, o senhor tá me incomodando, eu tô cansada. Ele, meu amigo, me perdoa, me desculpa. É porque hoje nós descobrimos que minha esposa tá grávida, que não sei o que. Entra aqui, toma aqui uma cervejinha com a gente. Fernanda, eu fiquei foi à noite. Então, assim, há casos e casos, entendeu, Thiago? Então, assim, tudo depende da forma que você trata. Porque se você chega se eu chego na sua casa, grito, Thiago, você isso, você vai ter uma reação. Agora, se eu chego, oi, Thiago, tudo bem? Boa noite. É porque eu sou sua vizinha aqui de baixo. Tem como você abaixar o som? Porque tá me incomodando. Você já vai ter um outro tipo de reação. Entendeu? Tudo é o jeito, né? Tudo é o jeito, é a forma. Claro que como também pode ocorrer de eu chegar humildemente, na simplicidade, né? Falar, Thiago, calmamente, e você, de repente, falar, eu faço da minha casa o que eu quiser, né? Então, há casos e casos. Então, assim, existem vários meios. No mundo de intolerância, a gente tem que a gente que quer paz, né? Vamos dizer assim, porque tem condômino que vai em busca de guerra mesmo, como esse mesmo, o que eu soube, ele estava esgotado, já tinha bebido, estava estressado, então ele foi não no intuito de conter só o sonho, ele foi no intuito também de brigar mesmo, já estava, né? Então não sabe o que realmente, de fato, levou, porque pensa, você está dentro de sua casa, a pessoa chega chutando sua porta, né? Conforme ele relatou, chega te xingando, chega xingando sua esposa, isso, aquilo. Então, você vai ter um outro tipo de comportamento e nós, seres humanos, somos racionais e somos muito falhos, né? A gente lida muito com a emoção. Emoção é tudo, né? Não tem outro jeito de dizer, tudo é emoção, né? Isso é casos de condomínio, olha a faca, doutor. Eu tô aqui sentindo os suítes aqui, né, cara? Com o meu doutor Henrique do Votcom, doutor Leandro aí. Doutor, então vamos lá. A situação é a seguinte, né? O cara foi fazer reclamação e foi esfaqueado e levou a óbito, né? Como é que eu, morador, posso fazer uma reclamação se for diretamente? Qual a melhor maneira que eu posso fazer para evitar esse contato? Tanto para você condômino, quanto para você síndico. Isso. É a formalização, livre de ocorrência. O síndico vai ter um embasamento para ele chegar até aquele que está infringindo a convenção, de falar, ó, nós tivemos um registro de que o barulho está excessivo. Só que assim, o síndico também não é super-herói, então obviamente vai ter casos que ele aplica a sanção e, se for o caso, liga para o 190. Não vai também querer ser o herói eu vou sair daqui porque o cara tá com a faca ali, deixa ele lá, ué. Síndico é assim, não é polícia. Então, assim, a orientação é que se você se sente incomodado com algo, vai lá, coloca no vídeo uma coisa, até pro síndico ter ciência e poder tomar... Sim, pro síndico ter
embasamento para depois, se isso resultar numa ação judicial, você tem ali provas de que você já tentou antes e tudo, para que não leve, se chegar a juízo, né, não leve só aquela perspectiva de que era algo pessoal, entendeu? Que realmente havia um barulho excessivo. Esse caso em particular, eu só vi as imagens. E ali você vê que não tinha uma legítima defesa, né? Isso aí é bem claro. Por mais que o outro tenha chegado chutando a porta, o que for, ele não tem nenhuma arma, nada que demonstre assim, que estaria na mesma grandeza. Até porque o agressor, pelo vídeo que eu me lembro, já era maior do que o outro, né? Do que o que estava sendo esfaqueado. Então, assim, não dá nem uma grandeza. É claro, se fosse uma mulher com um homem, beleza, porque aí você tem a mesma grandeza ali, possivelmente, né? Mas ali, naquele caso ali, é coisa de advogado, esse negócio de legítima defesa. Foi orientado. Henrique, alguém já foi atrás de você atrás de uma faca lá, brabo, no condomínio, alguma coisa que você fez? Como síndico? De jeito nenhum. Inclusive, assim, a mediação é muito importante também, né? Levar a mediar, pegar quem está tendo problema com quem está causando e sentar e resolver. Já resolvi muitas questões dessa forma, né? Mediando, porque é mais fácil, não tem problema, as partes interagem entre elas e resolvem isso, né? Essa semana eu até postei, eu tô com um projeto nas lives aí no Instagram, e aí eu até falei que assim, se você quer mudar o seu condomínio, você tem que também chamar a comunidade para participar. Por exemplo, igual você tem lá, você pode, por exemplo, uma palestra sobre tênis condominial, tenta chamar os moradores para participar, um curso culinário, alguma coisa para envolver a comunidade, para ela se conhecer, né? Porque às vezes, igual você falou, às vezes é um bate-papo, uma conversa, o cara nem sabe quem é. Igual, por exemplo, eu tive aqui semana passada com o síndico Edson, e falando que um morador foi reclamar do outro porque estacionou de uma forma um pouco ruim para o outro sair, né? E aí foi lá nas imagens que ele viu que um cara parou o carro, o outro cara, eram os dois, um parou lá do outro. Então, às vezes, naquela hora, o cara fala, não, cara, tem como estacionar um pouquinho melhor, porque na hora de eu sair aqui vai ser ruim, vai bater a porta. Então, assim, você vê, às vezes, uma coisa, você poder bater um papo ali, você foi mover o síndico, né? Eu costumo dizer o seguinte, para mim, a concepção, 90% dos problemas que existem no condomínio é entre moradores. Às vezes o cara não quer dispor, quer, né? Fala pro síndico botar a ordem. Eu penso dessa maneira, né? É lógico também que é a maneira correta. Igual você falou, a parte legal, a parte jurídica, você tem conhecimento, também você não quer evitar conflito, você não sabe quem é. Tiago, em alguns condomínios tem... Em um cliente meu, eles têm a seguinte orientação, até mesmo para os funcionários. Porque, às vezes, o condômino, ele não quer preencher o livro de registro. Então, ele pega o interfone e liga para o porteiro. Estão me incomodando. Aí, o porteiro vai, interfona. Aí, a pessoa que está incomodando já sabe que é algum morador, às vezes nem atende. Ou, às vezes, o interfone não está funcionando. Aí, o morador perturba de novo a portaria. Estão me incomodando. Então, tem um condomínio específico, o que eles adotaram? Tinha muita discussão. O que eles adotaram? E isso foi uma decisão unânime em assembleia. Está incomodando? Liga na portaria. O porteiro sai da portaria, porque geralmente lá é possível, porque são 2 na portaria, sai da portaria, vai até o corredor e o porteiro fala, olha, no dia tal... Ele nem bate na porta do apartamento. No dia tal, no horário tal, aí ele aponta para a câmera, tal, barulho, realmente barulho excessivo, volta para a portaria, no outro dia passa para o síndico, olha, o morador tal reclamou, nós fomos até o corredor, verificamos que realmente estava tendo um barulho excessivo, só que lá não tem aquela medição, né? Até que a gente tinha comentado no outro caso com o Bruno, né? Com o doutor Bruno que estava aqui. No caso lá não tem. Chega, realmente, barulho excessivo, a administração comunica, adverte, uma cartinha, olha, se é um condômino, né? Nem transcreve quem foi o condômino que reclamou. Fala assim, recebemos notificações de vários condôminos que no horário tal a tal tinha um barulho excessivo, por favor, se manifeste, tal. E na reincidência, né?
E isso é que é interessante, uma coisa que você Aí o que acontece? O condômino sai lá, vai lá na administração, isso eu presenciei. Eu estava, por um acaso, conversando com o síndico, que eu achei essa ideia legal, né? Aí eu tô lá conversando, aí chegou o morador e falou assim, olha, seu síndico, eu recebi isso aqui de fato, estava com meus amigos, mas não era a intenção de incomodar. Ele, não, tudo bem, então vou fazer aqui a observação que você veio aqui, compareceu, esclareceu os fatos, assim, acabou, não teve incidência de multa. E esse condomínio era um condomínio que tinha incidências constantes de briga entre moradores. Por quê? É um condomínio pequeno, muito grande, porém os apartamentos pequenos. Então, assim, se conversava, incomodava, até que você falou, né, questão de sexo. Se fizesse alguma coisa na casa, o vizinho se incomodava também. Então, tinha reclamações até da forma que o outro agia sexualmente. Entendeu? Então, eram, assim, brigas constantes. Então, eles chegaram à conclusão que nós falamos aqui, que os doutores falaram, da questão da mediação, da razoabilidade, adotar essa conduta. E, assim, o que eu queria falar? Eu vou dar até um abraço pro pessoal do programa Cadê o Síndico, Salvador. Sábado o programa começa 1h da tarde, se não me engano, vai até às 3h. E eu sempre busco inspiração, né? Os nossos colegas. E uma pessoa falou muito interessante sobre isso. Porque ele falou, não lembro de um profissional que falou sobre isso, falou até sobre a questão do equipamento, né? Mandou um abraço novamente pro pessoal do Cadê o Síndico lá. O que a mulher falou? Uma coisa interessante, falou assim, que muitas vezes a gente acha que o barulho é de cima. E muitas vezes tem nada a ver. Por exemplo, ela a pessoa reclamou que o morador de cima tá fazendo barulho, não sei o que. O povo falou assim, eu acho meio difícil. Porque tem um mês que eles estão viajando. Então, às vezes, eu tenho que entender também quem é que tá causando esse barulho, porque às vezes eu vou ficar com raiva de uma pessoa que tem nada a ver. Eu já vou criar um preconceito de uma pessoa que não tá gerando um barulho. É igual porque a gente sempre acha que é de cima. Às vezes pode ser do lado, pode ser da frente, pode ser, sei lá. De cima. Né? Então, assim, são muitas situações que a gente tem que averiguar, ter o mais cautela em saber. Porque às vezes eu vou lá brigar com um cara que nem tá gerando aquele barulho, né? Então a gente tem que ter um pouco de cautela também no dia a dia de conduzir isso aí. Principalmente os síndicos, os porteiros também, né? Porque querendo ou não, quem vai dar a palavra ruim é o porteiro, né? Vai ligar pro cara, baixa só um pouquinho aí, faz menos sexo, né? Não sei como é que é, né? Mas, doutor Leandro, essa questão do barulho, como é que funciona? O síndico pode multar? Como é que funciona a questão da lei de silêncio? Vamos lá. A questão do barulho é sempre um grande problema, né? Dentro do condomínio. Você falou do decibelímetro, que é o equipamento, né? É um tanto difícil. Por quê? Todo mundo quer usar o que está disponível da forma mais barata. Celular, aplicativo do celular. Mas você há de convir que o meu celular tem um microfone que pode ser muitas vezes melhor do que o seu, ou o seu pode ser melhor do que o meu. Isso vai captar de uma forma diferente e vai apurar um barulho diferente. O que define essas medições é a NBR 10151 e 10152. Tem tantos quesitos para se fazer esse aferimento que é impossível fazer. Tem que estar... O decibelímetro tem que ser homologado pelo Inmetro, tem que estar 1 metro de altura a 1,5 metro da parede que divide o barulho, de onde o barulho é oriundo. Você nunca vai conseguir fazer isso e fazer uma prova com isso. E a outra forma seria chamar o Estado para demonstrar isso. Se o barulho for, porque a gente tem que pensar não só no condomínio de apartamento, né? Num condomínio de casa. A polícia pode aferir, ela tem fé pública. Tá fazendo barulho, acabou. Não precisa medir nada. Ela pode ir lá, né? Tá fazendo barulho, acabou. Independente do horário. Por quê? A lei seca, a lei do silêncio, ela é para nortear. O sossego, ele não tem horário. Se você extrapolou, pode ser 2 da tarde que extrapolou, tá perturbando, acabou. Não há que se falar. Não, mas é antes das 10. Antes das 10 eu posso botar minha banda de rock para tocar aqui dentro do meu apartamento. Não pode, não é assim. Vai poder. Se for tudo eletrônico, tiver tudo no fone de ouvido. E que muitas vezes incomode, né? E que muitas vezes mesmo assim ainda gera barulho, dependendo do tipo de construção. A gente pega em programa habitacional que são obras normalmente estruturais. Você bate você tá tocando uma bateria no 101, o barulho tá aparecendo lá no 610, na outra ponta, porque não tem jeito isso aí. Nós tivemos uma ação de um condomínio aqui,
na Samambaia, que teve medição de decibelímetro, a parte comprou um decibelímetro para medir, gravou com celular, mas era barulho normal da vida, cotidiano, tudo. Você fechava a portaria, fazia um barulho. Nesse caso lá em particular, o condomínio acionou o condomínio da unidade de cima e o condomínio. O condomínio, pela omissão, foi demonstrado que o síndico não viu esse barulho que ele reclamava, blá, blá, blá. E o condomínio também, que supostamente fazia o barulho, ele mostrou que não tinha como ser o barulho da casa dele, nada que viesse a perturbar, porque ele tinha 3 filhos sim, mas a cama ficava sob tapetes de EVA, tudo já para evitar realmente o barulho. É que eu falo, nem então, ou seja, não lá... adiantou nada a medição com decibelímetro, a filmagem, a gravação de áudio dele. E pelo contrário, eu diria que ele que perturbava o vizinho de cima, né? Porque toda hora ficava reclamando, dizendo que o cara estava reclamando. Aí perturbava a síndica, fazia a síndica ir lá, bater na porta do cara, que chegava lá dormindo. Foi esses dias até minha irmã estava falando que a vizinha de baixo dela estava reclamando do filho dela. Só que meu sobrinho não tinha nascido ainda. Faltavam alguns dias. Mas é o hábito de qualquer barulho. Fala assim, e aí já tem aquela questão bem pessoal. Muitas vezes vinha de outro lugar. É igual eu falei, a gente tem que entender mas a origem, ela tá grávida, né? ela já deve ter o filho deve ter nascido, deve ser lá, vou reclamar. É igual, a gente tem que entender que é a origem, né? Você falou uma coisa interessante que eu nunca tinha ouvido. Nesse caso do barulho, eu posso, como um morador, acionar a polícia diretamente? Sim, pode. Sim. Isso aí foi até uma situação que aconteceu lá no meu condomínio, porque teve uma festa no Réveillon e o regimento interno prevê, não lembro mais como é que está lá hoje, que as festas só poderiam acontecer até meia-noite. E aí você imagina, você vai fazer uma festa no Réveillon... Massa, é legal. Começar a estourar os Termina o ano só. Os fogos, tem que acabar a festa. É uma festa de final de ano mesmo. É onde vai a questão da razoabilidade. E aí uma condômina reclamou que estava fazendo barulho e tal, e o condômino foi multado. Só que o cara estava com a TV com karaokê no salão de festa no dia de Réveillon. Ela, meu marido está com câncer. Aí onde vai por mais da situação da saúde do marido dela, mas querer impor aos outros o problema dela. Porque o marido estava acamado, não quer dizer que o outro não pode ir. É uma questão cultural, né? É uma questão cultural e mundial, né? A comemoração de virada de ano. Esse condômino, eu garanto que o karaokê dele, que estava ligado na TV do condomínio, dentro do salão de festa, e as janelas do salão de festa voltado para o prédio estavam fechadas ainda, porque ele ainda se preocupou com isso. Fizeram muito menos barulho do que o fogatório. Com certeza. Às vezes assim, o e aí acabou que pessoal, né? Ele levou para a Assembleia o recurso. Eu fui um dos que votei, inclusive, por anular a multa, pela questão da razoabilidade. E aí essa condômina nesse dia falou assim, aqui não pode fazer mais nada, é terra sem lei. E eu falei, não, se a senhora estava se sentindo incomodada, a senhora deveria ter agido, como qualquer cidadão pode fazer. Pegasse seu telefone, ligasse no 190 e se colocasse à frente disso. Porque quando você liga na polícia, você tem que ir para a delegacia também. Você não perturba seu sossego. Aí vai chegar lá, vai lavrar um termo circunstanciado, vai marcar uma audiência. E aí ela saiu resmungando e não deu conversa. E aí passou um tempinho e teve uma festa lá no mesmo salão. E aí teve porrada, garrafa voando, a coisa toda. E aí o zelador foi para intervir. E eu, na condição de condômino, desci, não deixei ele ir, chamei a polícia e fui para a delegacia com todo mundo. Vamos para a delegacia com todo mundo. A gente tem que entender na condição de condômino, não estava ali na condição de advogado, de nada, eu estava de condômino. Eu acho que... Perturbou meu sossego, vamos. Eu acho que é uma boa perguntar novos clientes. Mas Só que o condômino tem que ter isso. Não quer, muitas vezes,
muitas não, a maioria das vezes ele não quer se indispor, então ele joga pro síndico. A síndico vai lá e faz. Eu falo porque a gente administrou um condomínio na época que o cara fez isso. Começou uma festa. O problema não é meu, é do condomínio, né? Não, e igual você falou, eu acho que se você tá sentindo que tá sendo lesado, por que não? E aí o que aconteceu? Começou uma festa no salão de festa, foi aquela coisa do bebezinho, tá? Quando viu, tava tendo um pagodezão, passou o horário, ele chamou a polícia foi lá, interviu, foram pra delegacia. Então, assim, a gente tem que entender também o seguinte: eu também posso fazer esse caminho direto. Se eu sinto que tô lesado, eu posso ir lá. Mas ninguém quer se indispor. Ele quer sempre terceirizar o problema, né? Falando, não, joga pro síndico isso daí. Mas você imagina pro síndico também, tá? Uma festa, todo mundo bebendo. E você não sabe quem tá ali bebendo, né? Muitas vezes, já bebeu? É essa questão. Eu tô fazendo churrasco, tem uma faca aqui e é legítima defesa. Não, e outra coisa. É a questão que o condomínio adotou, né? Verifica de longe, faz um relatóriozinho. Eu falei pro zelador, pode afastar, sai. Os caras estão dando garrafado um no outro aí, você vai entrar no meio pra mandar baixar o som? Olha, a garrafa tudo bem, mas baixa o som. E outra coisa, eu acho assim, que a gente nunca deve intervir, pensa maneira. Vai pro meio legal. Chama a polícia. Sim. Ou se não, por exemplo, o que eu aconselho os síndicos que a gente toma conta é o seguinte, tá errado, não precisa ir lá não. Notificar depois. Caneta. Exatamente. Existe a lei para isso. O condômino, ele, como todo brasileiro, ele só respeita o bolso dele. Não, outra coisa, ele infringiu a regra de ser cumprida, né? Eu não posso pregar uma coisa para um e para outro, não. Tem que ser para todo mundo. Então, assim, eu acho que... E eu, nessa situação... Eu até uma vez fizemos aqui o maior melhor síndico do Brasil, nessa situação mesmo, né? Qual seria o comportamento, né? Aí o síndico mesmo falou que ia lá, conversava, tal, aquela amizade. E o outro, que era o comediante na época, era o João, falou que ia lá tomar cerveja, ficar amigo dos caras. Então, assim, é como lidar com isso, pra você até evitar uma situação que aconteceu pra você, né? Nessa situação, eu lembrei agora do maior condômino antissocial do Brasil, né? Ronaldinho Gaúcho. Fazia as festas, foi expulso de um monte de condomínio, por causa das multas, que ele ainda reclamava, falava assim, só manda pra esse endereço, não manda pra esse aí não, porque eu não vejo. Manda só pra esse aqui. Um outro caso também de um jogador de futebol, fala, não manda pra minha casa não. Eu mutei aqui, mas manda pra outro, porque senão minha mulher vai ver e aí vai reclamar por causa da festa. Igual o Henrique mesmo, ele faz outras festas de arromba lá que o povo só sai. Eu mesmo saí chapado lá, né? Eu tive que ir de Foi o Henrique que fez Foi o Henrique que fez aquela festa no Noroeste, no dia seguinte mandou vinho. E fez uma lá que só tinha isso, que eu saí muito doido de lá, não sabia onde eu tava, moleque. Chega que eu tava em Marte, cara. É o se beber num caso, hein, Thiago? E então tem uns 30 anos que eu tô bebendo, cara. Mas, Fernanda, dentro desse caso da facada, e aí? O que se deu no final? Não, foi recente, né? A Polícia Civil, até onde eu li, a Polícia Civil, ela parece que vai indiciar ele por agressão... Assassinato, né? E é agressão grave isso aí foi com efeito... Isso aí foi lesão corporal com efeito morte, né? Uma coisa assim. Aproveita que está no suíte aqui de hoje. Todos, né? Porque estapafúrdio, porque o cara deu a facada, matou e se apresentou na delegacia, a delegada liberou ele. Falou, não, a gente não tinha conhecimento da morte. Eles alegaram. Mas você é a polícia, você é que deveria ter conhecimento disso. Investigar, né? Aí até onde então, eu vi, ele estava foragido até. Ele disse que parece estar foragido, diz que está esperando abafar o caso para poder se apresentar novamente, vai apresentar a defesa. Mas, até onde eu li, ninguém conseguiu localizar a defesa dele, né? Quem seriam os advogados dele para estar... escutando, que até comentei no início, é um caso que me deixou bem curiosa, que eu queria dar uma aprofundada. Eu quis trazer porque tá bem fresquinho, né? Mas de repente a gente traz mais pra frente o resultado, né? Tinha que beber mais, ficar mais tranquilo, tá muito nervoso, né? Eu acho que o povo deveria amar mais, Thiago. Amar mais? Porque o povo tá bebendo pra esquecer. O amor. Aí tá... Vou botar até um nome som em homenagem a você, ó. Não temos comediante, mas... o nome som. A gente vai se virando, né, Thiago? Verdade. Mas aí, você quer passar alguma situação constrangida em questão de barulho lá nos condomínios que você administrava? Olha o nome som pra você, Henrique. Sempre tem, né? Sempre tem. Mais amor nos condomínios, né?
Mas, né, ó, que coisa linda. Eu acho que o condomínio precisa de amor mesmo, ó. Vamos se amar, né? Vamos morar um outro com carinho. Amar em silêncio, viu, Thiago? Mas e continua, doutor Sem Henrique. muito barulho. Sempre tem, né? Acontece, mas eu penso da seguinte forma: a comunidade quer delegar para o síndico resolver, né? E às vezes uma boa conversa com o seu vizinho, como a Fernanda falou, pode ser crucial para resolver aquele problema, né? A mediação é muito importante, conversar, fazer campanhas educativas dentro do condomínio, né? Educar marmanjo é difícil, mas a gente consegue, pelo menos, gerar um espírito aí de civilidade na comunidade, né? Sabe o que eu acho? Seguinte, ó. Use mais o interfone, cara. Sempre primeiro interfone. Se o cara tiver de boa, aí você vai lá e conversa com o cara, né? Fiz isso muito, interfonava, ó, vizinho, põe a pantufa aí, tá incomodando. Ou tomar uma cervejinha, Sempre, né? na boa, conversava. Não, eu vou falar pro meu síndico, ele fala, para com isso, gente, eu resolvo meu problema, eu sou maior, eu resolvo meu problema. Eu penso assim, Eu acho e que tem tento mais diálogo, né? passar isso pra comunidade também, né? Acho que é importante isso. E da própria comunidade resolver esse tipo de problema. Claro que alguns problemas graves, a própria gestão tem que tomar uma providência mesmo, né? E é isso aí. Doutor, tem mais alguma coisa nesse sentido aí? Eu acho que é isso mesmo, o caminho é a mediação. A gente tem uma centena de ferramentas, né? Inclusive de comunicação, né? De comunicação, de solução de conflito, né? Tem até plataforma online disso daí. Então, eu acho que isso aí é o caminho. Esses tempos atrás até tivemos uma audiência de conciliação e a parte não estava, por conta de barulho. E aí eu chamei as duas partes envolvidas lá para a gente conversar dentro do condomínio. No começo foi meio tenso, mas acabou que nós conseguimos chegar no denominador comum. No começo até eu fiquei com medo. Falei, não, vai sobrar até pra mim. É complicado, mas aí, porque todo mundo com um acha pouco que de tem razão. conversa, a gente conseguimos chegar num denominador comum, saiu todo mundo tranquilo, depois não tivemos mais problema. E muito disso também é por conta das construções de hoje, né? As construtoras aí sempre tentando economizar de tudo quanto é lado e acaba que não respeita aí a questão de vedação acústica, né? Não, eu acho que Mas faz parte da cultura, vida. né? Eu acho que sim, primeira coisa, tem que respeitar o outro. Ponto. Segundo, né? Primeira coisa, sim, eu acho que estamos com um mundo também hoje que você falou. A gente tá muito no mundo virtual e esqueceu um pouco do mundo real, de conviver, de conversar. Igual eu falei pra vocês, eu acho que uma situação a gente começar a fazer os moradores conhecer os próprios moradores. É isso aí, né? eu queria até... o nosso escritório fica no Florida Mall, ali no Guará, beirando a IPTG. Segunda-feira, quiser me chamar lá, tem um encontro lá dos Na quarta. Na quarta, né? Tem Ou, encontro de quiser me moto. convidar pra ir lá, ó. Aí você vê, eu não reclamo. Eu fiz uma parede lá acústica. Eu fico dentro do escritório trabalhando, rock pesado lá, as motos tudo fazendo barulho e eu não ouço nada. Porque eu fiz a vedação ali, porque... igual o relato do morador que ele condomínio não vedou pode dele, parar faz por o... conta da minha atividade profissional. E ali na frente eu tenho a IPTG, que passa carro o toda dia hora. todo. Às quarta-feiras tem a banda de rock que toca. Às quintas, às vezes, tem sertanejo. Sexta-feira sempre tem sertanejo. Quinta eu vou. E atrás tem o condomínio, que eu ia falar exatamente do condomínio residencial, a SQB. O síndico Rodrigo eu não o conheço. Cara bacana, mas eu falei a com ele algumas gestão vezes. dele, bicho, é fenomenal. Simplesmente, eu fico com inveja, eu fico trabalhando, eu fico com vontade de ir lá para o condomínio dele, porque ele faz festival de música. A colônia de férias, o bicho estava pegando lá, que eu ficava com inveja de... Assim, eu vou levar minha filha, vou ligar pro Rodrigo aqui. Ele promove a harmonia da comunidade. E do que criança em férias gera transtornos, assim, inclusive gerou 2 casos, né, ano passado, porque brincando, foi final de 2018, na Octogonal, teve outro em Águas Claras. Então, assim, o síndico que tem essa iniciativa de transformar o condomínio, ele tem que sim ter um reconhecimento, né, a gente tem que, dar uma estrelinha a mais, né. A solução claro. tá no problema porque a própria solução é o próprio condomínio. Eu falo, às vezes Tá falta... filosofando, hein, Thiago?
Vou até anotar aqui, a solução está no problema. Essa foi boa, né, velho? Nem eu falei assim. É igual o doutor Falou que nem percebeu, falei, né? não, Mas cara, anotei, o Thiago. cérebro vai treinando, né? Mas sabe por quê? A gente tem que entender que não é afastando o morador que você vai resolver, cara. É trazendo ele pra você. Que ele é um aliado. Você imagina igual o Super Quadro ali, pô, não sei quantas unidades, imagina. Você tem que começar a entender isso, aí acontece. O que é desagradável, torna agradável. Por quê? Um festival de música, a música é desagradável, mas dentro do contexto correto, ela é agradável. Não, mas eu não falo que tudo, é porque ele abre pros condomínios. Mas aí né? não, ele coloca um palco lá. Mas a questão não é a música, não é o forró, não é o pagode, não, é o quê? É a confraternização. Você ir, você ver a pessoa trocar uma ideia. Em 2015 nós começamos a assessorar um condomínio e uma das vezes quem saiu corrido de lá fui eu, inclusive. Era tenso. E aí ficamos 2 anos lá, 2 anos e pouco, um pouquinho mais talvez. Tinha a música ao vivo já, maior tranquilidade. Foi a música ao vivo na Assembleia. O síndico levava chamava sempre um condomínio muito grande, então sabe quem é que toca uma musiquinha, uma viola e tal. Né? Levava ali tranquilidade, conseguia todo mundo comer um salgadinho, saía todo mundo feliz, voltava, passava a manhã toda deliberando. Levanta, come, para um pouquinho, toca uma musiquinha. Harmonia. É igual eu te falo, não é a música, é você unir as pessoas, tem que juntar mais, né? Qual foi a forma de união? Uma das formas. Eu acho que é uma boa ideia aí. E filosofando, né? Como é que a solução está no problema, né? Menos amigo. Como é que é o nome lá de quando você fala, os advogados falam quando é pra evitar briga? Como é que é o nome? Mediação? Não. O outro nome, como é que é? Você falou no começo do programa? Que eu falei que para evitar conflito lá, esqueci. Falou o nome. A animosidade. Mas eu mandei a tua esposa, né? Vamos ter mesmo. Como é que é? Quando a gente vai formular um documento, tem que ser mais formal, né? É legal, bicho. Falando, assim. Mas isso aí, casos de condomínio, estamos encerrando a reta final, né? Ô, Fernanda, vende seu peixe pra cá que estão nos ouvindo. Ah, claro, Thiago. Você tá no Tinder ainda? Não. Deu certo no Tinder, não. Olha! Deu certo no Tinder, não. Frutos! Rapaz, esse negócio do Tinder rendeu, viu? É lógico, altos nudes, né? Thiago falando que eu tava no Tinder. A Fernanda tá solteira, tá no Tinder. Thiago. Eu não posso falar do senhor Leandro, do doutor aqui, Henrique também, eles são casados, né? Tem que haver o respeito. E me respeita também, viu, Thiago? Não tô no Tinder não, viu? Tinder é um site de relacionamentos, o que tem a ver? Só porque eu tava solteira. Tô, né? Enfim. Tá viajando. Casos de... Vende seu peixe, vamos lá. Casos de condomínio. Estamos aí no Gmail, casosdecondomínio@gmail.com. Vi o WhatsApp, recebi vários casos essa semana. Eu falei assim, calma, mas ao decorrer do ano a gente vai trazendo. 61985310740. Não errei hoje, né, Thiago? Repete. 61985310740. Também estamos no Instagram, Casos de Condomínio. Só nos procurar lá, mandar mensagens que eu sempre que eu posso estou respondendo. E é isso aí, é a realidade do condomínio, dia a dia mesmo, a gente traz essas situações. Lembrando que lá no YouTube tem a playlist Casos de Condomínio. Lembrando também, não é a cobrança, né? Lembrando também que no site tem inteligenciacondominial.com, tem a playlist Casos de Condomínio, que não tem nenhum caso ainda, porque a Fernanda me mandou. Mas vamos tocando o barco aí, né? Doutor Leandro, fala mais um pouquinho da Votcom, que quiser contratar, falar. Doutor Henrique, esse... Desculpa, doutor Henrique. Pois é, então quem quiser nosso serviço de votação eletrônica e de ata na hora, né? Pode nos procurar aí no Instagram também, Votcom BSB e Votcom Sistemas, né? E estamos à disposição aí para parcerias, para fazer assembleias, levar o painel, né? Estamos à disposição. Meu telefone é o 991510188. Ô, Rick, tua esposa tá mais tranquila? Esse cara é meio bravo contigo lá, ela ciumenta, né? Não, ela já tava me mandando mensagem que eu que não conseguia abrir a porta ali pra então, embora. Beleza, então. Fala seu Instagram então pra galera, porque tem muito conteúdo bacana, eu sigo lá. Sim, vamos tem lá. muitas dicas de direito, muitos insights bacanas pros símbolos. Meu Instagram é Henrique A. Castro. Henrique A. Castro. Vocês vão me achar lá, tô lá.
A gente publica muita coisa, divulga muita coisa. E já faço convite quem quiser participar do nosso grupo de estudos da Comissão de Direito Condominial da OAB, estamos à disposição. Toda segunda, terça-feira do mês, né? Então, dia 12 de fevereiro, estaremos lá na OAB, 7h30 até 21h30, com o Dr. Alberto Góes, para tratar de direito de trabalho em condomínios, né? Temática aí, né, importantíssima, aberta ao público em geral, síndico, administradores, contadores, advogados, tudo bem-vindo lá. Vamos lá estudar um pouquinho de direito condominial e matérias afins, né? Qual é o dia? Dia 12/2, lá na subseção, no auditório da OAB de Taguatinga. Depois não tá divulgando, manda o flyer pra mim, pra divulgar nas redes sociais. Pode deixar. Beleza? Fê, como é que é o Instagram dele? Henrique A. Castro. Henrique A. Castro. Ah, show de bola, né? Eu não vou falar pro doutor porque não pode vender o peixe dele, né? Tu vai preso lá. Vai sair quebrando aqui, né? Aí, ó. O suíte, isso aqui é foda, velho. Que não tem isso não. Bom, pessoal, estamos na nossa reta final.